Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 34. Mateus 13, 34. 24. A parábola do joio. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, pedimos a direção do Senhor para entrarmos na compreensão da Tua palavra, que tenhamos nossos olhos desvendados para as maravilhas, para as coisas profundas que se encontram diante de nós, e que o Senhor, essa manhã, nos abençoe com a consciência de quem somos nós no reino de Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo 13, o capítulo inteiro, é o capítulo sobre as parábolas do reino, que são introduzidas com a expressão: o reino de Deus é semelhante. Semelhante quer dizer que se parece, é mais ou menos a ideia aqui. As parábolas necessariamente não precisam ser literais. Mas o primeiro desafio para uma compreensão, embora que longínqua, das parábolas do reino, é ver o que elas realmente estão dizendo. Porque às vezes as parábolas estão dizendo uma coisa e nós queremos ver outra. Por exemplo, na parábola da mostarda, diz que o reino de Deus é semelhante a uma mostarda, um grão de mostarda um homem tomou, plantou no seu campo, aí ela cresceu e virou uma árvore, a ponto de as aves do céu virem se aninhar nos seus galhos. Em qualquer lugar que você perguntar, isso que aconteceu com a semente de mostarda, isso é bom ou é mal? A maioria das pessoas vai dizer: é bom. É bom, olha aí, era só uma semente, cresceu, virou árvore, né? Eu quase falei com o negócio das aves somos nós, né? Virou árvore. Virou árvore. Isso é bom. E lamento informar, mas o texto não está dizendo que é bom. Ele está dizendo que é ruim. Você já viu mostarda virar árvore? Mostarda não vira árvore. E virar uma árvore gigantesca, isso não é bom. É uma aberração. Além do mais, as aves do céu, geralmente na Bíblia, são figuras dos demônios, das ações de Satanás para impedir planos. Então, quem veio se aninhar nos galhos? As aves dos céus. Então, o texto está dizendo: tem uma semente, virou árvore, todo tipo de coisa ruim, os urubus, tudo veio. Veio tudo. E nós estamos dizendo que isso é bom. Por quê? Porque nós queremos que seja. Então, existe um quebrantamento necessário quando você vai para a Escritura, que é uma diferença entre o que eu quero que seja e o que está lá.
Se você pega a parábola, por exemplo, do tesouro escondido. A Bíblia diz, olha, os reinos do céu é semelhante a um homem que encontrou um campo e tinha um tesouro, aí ele vendeu tudo para comprar aquele campo. Aí se você perguntar assim, quem é esse homem? Quem é esse homem que comprou o campo? Aí as pessoas falam, o homem sou eu. O campo é Jesus. Engraçado, como ir pelo mais fácil, biblicamente é muito estúpido, mas as pessoas vão pelo mais fácil. O campo não sou eu. Na Bíblia é vós sois a minha propriedade. Eu sou, aliás, o campo não sou eu não, o homem não sou eu. Na Bíblia eu sou a propriedade que foi comprada. Deus disse isso para Israel e Deus diz isso para a igreja. E eu não dei tudo que tinha para adquirir o campo. Foi Jesus que deu tudo que tinha. Foi Ele que deu a sua vida para adquirir a sua propriedade exclusiva. Você tem que evitar a armadilha do mais fácil, do mais simples, né? Porque o mais simples até uma criança consegue pensar. Vou dar outro exemplo. A Bíblia diz assim, ame a Deus e ame o seu próximo. Simples, não é isso que ela diz? Ame a Deus e ame o seu próximo. Até que ponto? Como a si mesmo. O que ela está dizendo? Ame a Deus e ame o seu próximo. Não tem nada diferente lá, só está dizendo assim. Ame a Deus, ame o seu próximo. 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 O que o ser humano entende? Preciso me amar, preciso me amar, preciso me amar, preciso me amar. É da nossa natureza, irmãos. A verdade não entra em nós com facilidade às vezes. Quando eu falo que você não precisa se amar, Deus nunca disse para você se amar primeiro para depois ir amar o seu próximo. Primeiro porque Deus está dizendo, ame a Deus e ame o seu próximo. Como assim mesmo? Ele já deu até o padrão. Como é que se ama o seu próximo? Como você se ama. Por que ele não falou para você se amar? Porque não precisa. Você já se ama. Acredite. Você já se ama. E você pergunta assim, mas você quer dizer que todo mundo se ama? Sim. Não conheço ninguém que come cocô. Você gostaria que o inimigo comesse cocô, não é? Todo mundo se ama. Nem sempre esse amor é inteligente. Isso é outro departamento, não é? Você deve estar pensando assim, mas eu conheço pessoas que se odeiam. Não, ele odeia a vida que ele tem. Um suicida odeia a vida que ele tem. E ele se suicida por amor a si mesmo. Porque ele quer sair dessa vida. Ele quer aliviar seu sofrimento. O ser humano sempre vai querer o melhor para si. Pega qualquer pessoa que diz que se odeia e vai almoçar com ela. Né? Aí que tenha 2 bifes, um maior e outro bem pequenininho. Adivinha qual que ela vai pegar? Adivinha. Ela vai pegar o maior. Porque ela se odeia? Não, o ser humano já se ama. O ser humano não pega um palito de dente e enfia no olho. Né? Por quê? Porque ele se ama. Ele já quer o melhor para ele o tempo todo. Você vai perguntar assim, mas você está me dizendo que um dependente químico se ama? E muito. É um amor extremamente egoísta e ele apostou tudo no seu prazer. Ele se ama tanto que ele vai trocar tudo só para ter o seu prazer. Então o ser humano já deseja o melhor para si. Então é como se Deus dissesse assim, ó, assim como você deseja as melhores coisas para você, deseja também para o seu próximo. Como você já faz as melhores coisas para você, faça também para o seu próximo. Então Deus disse, ame a Deus e ame o seu próximo. Ama a Deus e ame o seu próximo. O ser humano entende o quê? Não, peraí. Primeiro eu vou me amar, para depois eu amar o próximo. Esse depois nunca chega. Estamos na época do egoísmo, da autoafirmação. Primeiro eu, depois o próximo. Esse depois nunca chega. Nós temos que ouvir o que o texto está dizendo. Então hoje a gente tem uma parábola pequena sobre o joio e nós precisamos prestar atenção o que o texto está dizendo. Diz que um homem plantou um campo, aí veio o inimigo dele e plantou outra semente. É outra. Não é da mesma. Cresceram as duas juntas, eram parecidas. Os servos observaram, detectaram que havia uma outra coisa ali. E numa atitude radical, falaram, quer que arranquemos o joio? E o dono falou, não
deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Nós temos o entendimento geral de que o joio seria um falso crente, não é mais ou menos isso? E eu acho que não dá muito para se distanciar desse conceito. Por que o conceito dele ser o falso crente? Porque ele é semelhante ao trigo, e o trigo é comparado na Bíblia àqueles a quem Deus vai recolher no seu celeiro. Mas ele é muito parecido. Ele é extremamente parecido. E meus irmãos, se isso é verdade em relação à vida de igreja, estamos aqui diante de uma das partes mais difíceis da vida do cristianismo. Como conviver com falsos crentes? Como conviver com joios? Como conviver com pessoas que não têm nem cacuete de crente, embora tenham uma confissão de crente? Isso realmente vai ser uma parte bem difícil. Deus trabalha com linhas de separação. Um dia vai separar. Mas Deus já começa a Bíblia dizendo que ele trabalha com linhas de separação. Quando Deus cria o mundo, ele já vai separando tudo. Lembra? Separou as águas, água de cima, água de baixo. Separou porção seca. Separou luz das trevas, é uma das primeiras separações. Fez a separação. Depois, quando os seres humanos começam a se multiplicar, Deus vai também trabalhando com linhas de separação. Nós vemos duas linhas principais que surgem ali. Nós vemos a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Caim vai dar problema. Vai gerar outros assassinos. Vai gerar homens não tementes a Deus, né? Depois, Deus elimina a raça humana e deixa uns 6 ali, não da linhagem de Caim, da linhagem de Sete, de onde vem Noé. Mas logo você vê as linhas de separação. Deus separa a humanidade em 3 ramos. Os jafetistas, os canitas e os semitas. Não vou entrar no detalhe do que significa cada um desses 3 povos na terra. Quando eu explico, é inevitável a pergunta. As pessoas falam, o Brasil é o quê? Eu digo, o Brasil é uma mistura, né? Parece que os 3 ramos vieram para cá para se mesclar e nos transformamos nisso que nós somos. Os 3 ramos são muito bem representados aqui no Brasil, né? Mas daqueles ramos você vai ver que os cananeus vão ser ditos como um povo assim depravado. A maldição de Noé, que cai sobre o neto, Canaã, não sobre o filho, mas lá para frente sobre o neto. E maldito seja Canaã. E quando vamos entrando nas escrituras, vemos que os cananeus, eles eram uma civilização tão perversa, tão imoral, que há vários capítulos na Bíblia onde Deus está dizendo, eles são isso aqui, e eu vou expulsar eles da minha presença. Eu vou expulsá-los da terra, né? Deus identificou a linhagem dos cananeus. Quando Israel vai para o Egito, e é libertado por Moisés, e logo sai, na hora de sair, pensa bem, os judeus pegaram a indenização. Eles trabalharam 400 anos, eles pegaram a indenização. Deus disse, vá na casa dos egípcios e pegue o que puder. Pegue ouro, pegue prata, pegue o que puder. Alguns acham isso horrível, né? Diz, mas que coisa injusta. Bom, injusto é trabalhar 400 anos de graça, não é? Não foi 400 dias, foram 400 anos de graça. Então eles saíram para o deserto mais ou menos com uma grana, né? Eles saquearam o Egito por ordem de Deus, pega o que vocês puderem. Algumas pessoas
não de Israel, mas dos egípcios e dos outros povos, ao virem as 10 pragas, a liderança de Moisés, e virem também que vai começar a surgir um povo próspero, o que eles pensaram? Nós vamos com vocês. Nós vamos com vocês. E não foram poucos. Essas pessoas vão ser chamadas pelo escritor de Êxodo de o populacho. Populacho era uma mistura de gente de várias culturas. Eles não eram judeus, mas quando viram Israel saindo do Egito, falaram: nós somos Israel agora. Desde criancinha estamos com Israel e vamos junto. O populacho causou vários problemas. Foi o populacho que reclamou da saudade do Egito. Lembra? Lá a gente tinha as panelas de carne. Lá a gente tinha os melões, né? Lá a gente tinha isso e mais isso. Foi o populacho provavelmente que estava por trás da rebelião de Coré. Foi o populacho que estava no evento do bezerro de ouro, porque aquele bezerro era um costume lá do Egito, né? E a Bíblia vai mostrando nas entrelinhas que existe o Israel e existe este populacho no meio de Israel. O que Deus vai fazer com alguns? Se você pegar o livro de Judas, vamos comigo, livro de Judas. Olha comigo, Judas. Livro de Judas, versículo 5, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram. Então, havia uma turma que mesmo tendo sido libertado do Egito, não vai crer. E aí é preciso trabalhar com uma linha mais profunda de separação, a linha de uma nova geração. Depois, Judas vai dizer que até anjos foram separados, né? Anjos que abandonaram o seu próprio domicílio, estão guardados em algemas eternas para o juízo final. Então, meus queridos, é assim. Sempre vai haver uma linha de separação. Quando o povo do Senhor for arrebatado para o Senhor em glória, e o mundo ficar aqui sob o domínio do anticristo, qual vai ser a linha de separação? Vai ser os que têm a marca da besta e os que não têm. Não é? A Bíblia diz: se alguém adora a besta e recebe a sua marca, será lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Olha, algumas pessoas, elas têm dúvidas se elas vão subir ou não, né? Algumas pessoas têm um medinho do apocalipse, da tribulação. Outros falam: não, eu sou pós-tribulacionista, eu não acredito em arrebatamento. Outro diz: eu sou pré, eu sou pra, pré, pri, pro, pru, sou mid. Meu irmão, não importa o que você seja, vive uma vida decente. Os pré-tribulacionistas podem estar errados quanto ao tempo? Pode. E daí? Esteja preparado para qualquer ocasião. Mas às vezes eu converso com pessoas falando sobre a tribulação e elas falam como se elas fossem viver aquilo. Vixe, pastor, vai ser muito difícil para você, né? Vai ser muito, pastor, vai ser, Maria, como vai ser difícil. Vai se entregando. Então, vai ser difícil. Se por acaso você ficar, e você, teologicamente mais honesto possível, se por acaso ficarmos, lembre que há uma regra. Se alguém recebe a marca da besta, não pode receber. Não pode. Porque essa será a linha de separação. A Bíblia diz que o mundo inteiro vai adorar. O mundo inteiro em forma geral, né? Aquelas expressões de mundo todo.
O mundo inteiro vai adorar a besta e vai receber a sua marca. De vez em quando recebo uns e-mails e pessoas fazendo perguntas assustadas porque um certo presidente americano ia lançar um código na mão para planos de saúde nos Estados Unidos. E assim, para que a gente não entre numa neura, nada dessas coisas, testes, marca na mão daquilo, plano de saúde. O Brasil vai lançar um documento único brevemente. Um CPF digital, onde todos os seus documentos estarão lá. Né? Atenção, nada disso é a marca da besta. A marca da besta é muito clara, é uma marca da besta, não é do governo. É uma marca direcionada para pessoas do mundo inteiro. Então você não precisa entrar em pânico agora. Será que o CPF do Temer, eu ouvi dizer que o Temer é vampiro. Será que o Temer é a besta? Ai, meu Deus. Às vezes crente é tão besta, né? Nada disso é a marca da besta. E se você me disser assim, é um preparo? Sim. Mas a marca da besta será muito claro, muito evidente. Olha, está aqui a marca do líder mundial. Está aqui o número 666. Na mão ou na fronte. Aqui está a marca. Você não será ninguém dentro de um sistema sem esta marca. Mas a linha de separação final, na história humana, como conhecemos, é a marca da besta. Deus trabalha com linhas de separação. E a separação pelo século dos séculos vai ser no juízo final. Haverá uma separação antes das nações, por exemplo. Ele vai separar as nações. As nações. Mateus 25, julgamento das nações. Vai separar as nações como o pastor separa os bodes das ovelhas. Sob um critério. Ter feito o bem ou o mal aos pequeninos que talvez ficaram na grande tribulação. Quem são eles? É Israel? Pessoas convertidas na tribulação? Não sei, mas o critério é esse. Ter feito o bem ou o mal a um povo muito específico durante a grande tribulação. Então, agora, o que é o joio? Na nossa cultura, alguém já viu um joio? Você já viu um joio mesmo? Onde foi que você viu o joio? Na internet. Ok. Beleza. Você sabe que eu cheguei no açougueiro. Tinha um garoto novo cortando umas alcatras, uns filés. E eu fiz umas perguntas sobre os cortes. Ele disse, pastor, a gente fez o curso, pastor. A gente tá bom aqui nos cortes. Você fez o curso onde? Falei, no YouTube, não fizemos o curso. Então esse é o mundo de hoje, né? Na internet, muita gente viu. Agora, quem já viu um joio fora da internet, assim, não a imagem do joio? Alguém já viu? Eu vou pegar pesado assim. Quem já viu um trigo? Não a massa, mas o trigo. Você já viu o trigo, né? Temos uma pessoa. Então veja como é difícil falar de joio. A maioria de nós nunca viu nem o trigo. Pois é, o joio, Renato, é parecido com aquilo que você viu, né? Com aquele trigo que você viu. Quando é que o joio foi semeado? Veja bem, quem semeou o trigo? Um homem. O campo é o mundo. E atenção, abra a visão. O campo não é necessariamente a igreja. O campo é o mundo, é maior do que a igreja. Não é? Tem um teólogo do passado que dizia assim, Deus tem aqueles a quem a igreja não reconhece. E a igreja tem aqueles a quem Deus não reconhece. O campo é o mundo. O dono do campo semeou a boa semente. E o joio foi semeado pelo inimigo. Isso é tão assustador, meus irmãos. O joio é um projeto do inimigo. Ai, ai, ai. Muitos anos atrás, nem era esse prédio aqui, eu trouxe uma mensagem sobre o joio. E pessoas me procuraram assustadas. E elas disseram, pastor,
Eu estou em dúvida se eu sou um joio. Acho que essa dúvida é até boa, né? É sinal que a pessoa está procurando sinceridade, né? Está procurando conversão sincera. Mas se a gente levar joio e trigo para essa linha de convertidos e não convertidos, não dá para identificar de primeira quem é joio e quem é trigo. Os comentaristas falam que só dá para identificar o joio, especificamente, quando os primeiros frutos começam a brotar. Talvez essa seja uma linha para a gente entender como é que funciona esse negócio de joio na igreja, porque quem nasceu de novo vai dar frutos. Vai glorificar a Deus com sua vida. Eu não posso acreditar em conversão de fruto nenhum. Você acreditaria 5, 10, 20 anos, fruto nenhum. E quando a gente fala frutos, esqueça aquela visão pequena de que fruto é ganhar almas. Fruto é uma função, cada árvore tem. Você conhece a árvore pelos frutos, mas os frutos nunca são os mesmos. Mangueira é uma coisa, laranja é outra, né? Acerola é outra. Que é um fruto bem pequenininho que você gosta aí. Pitanga é pequeno? Jabuticaba é pequeno, né? Mas é bom, que é legal. É diferente da manga, mas é bom demais, né? Então, quem vai produzir os seus frutos, isso vai ter a personalidade própria, vai ser bom, vai edificar o corpo de Cristo. Mas fruto nenhum. Nem aqueles frutos primários, de, por exemplo, ler a Escritura. Você acredita numa pessoa que se converteu e não leu a Bíblia? Não lê a Bíblia, não quer ler. Você consegue acreditar numa pessoa que se converteu, mas ela não quer ler a Bíblia. Não é que ela não quer essa semana, porque a gente tem aqueles dias de preguiça espiritual mesmo. A gente tem aqueles dias de esgotamento, aqueles dias, né? Não é que ela não quer hoje, ela não quer nunca. Não quer nunca. Como é que a gente pode acreditar numa conversão de uma pessoa que supostamente teria sido atraído pela palavra, mas agora não é atraído para a palavra? Eu já aconselhei pessoas que eu parei o aconselhamento no meio. Porque eu passava uma tarefa simples, leia o Salmo 40, vou te dar 7 dias. 7 dias. Aí eu chegava lá com o casal, e você lê o Salmo 40? Não. E nessa hora, você quer virar uma onça, né? Você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí você, por misericórdia, diz, irmão, vou passar de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou pedindo para você ler o Salmo 40. Não é para ler o Velho Testamento inteiro. Não estou pedindo você para doar um rim. Estou pedindo para ler o Salmo 40. Tá bom. Aí eu volto lá, agora são 14 dias. E aí, irmão, vocês leram o Salmo 40? Não, então não venham mais aqui. Se eu fiz certo ou estou errado, eu vou responder diante de Deus. Mas eu não volto mais lá. Eu não vou ficar gastando meu tempo, que eu podia estar atendendo pessoas sinceras de coração, para estar atendendo gente que querem ter um personal pastor. Né? Personal pastor é ótimo, né? Querem ter um personal pastor só para ter alguém para desabafar, para jogar a conversa fora, e não tem compromissos sérios na vida cristã. Aconselhamento bíblico é uma coisa séria. Nesse sentido, eu não sou personal pastor de ninguém, né? Seja você rico ou pobre, não faço questão. Então, como acreditar na conversão de alguém que nunca foi, talvez nunca será, atraído para a palavra? Aí você diz assim, pastor, mas no meio do corpo de Cristo, dá para a gente identificar o joio? De maneira geral, não. Eu não posso olhar daqui e falar, joio, 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 joio do mal, joio, joio, joio maldito. Não,
Não é assim. E aí você vai ter que aprender que algumas coisas que não podem ser curadas vão ter que ser toleradas. Vão ter que ser suportadas. Nunca vi uma igreja que excluiu ninguém por ser joio. A menos que a confissão exponha isso, né? Diz, não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, não acredito em nada que vocês dizem, né? Óbvio. Mas é na hora dos frutos que se reconhece o joio, quando ele começa a brotar. Então, a Bíblia diz que você mesmo tem que questionar a sua fé. Paulo disse, analisai se não estás na fé. Observai se estás na fé. Aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Observai se não estás na fé. Agora, além disso, só para você ter uma ideia, como esse negócio de joio e trigo, e essa separação é muito complicada, e nós podemos aqui nesse mundo estar todos enganados. Lembra de Mateus 7,14? Jesus disse, porque tem um nível que o joio vira falso mestre, né? Jesus disse assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam diante de vós como ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos vorazes, um lobo com fome, um lobo babando. Aí ele diz assim, muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E eu acho que nós nunca tivemos uma época em que a situação fosse mais propícia para isso, para pessoas dizerem, nós profetizamos em nome do Senhor. Profetizar virou banalidade. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo isso. Eu declaro isso. Os profetas da Bíblia dizem o contrário, eles dizem assim, diz quem? Quando é profecia e vai se cumprir. E se nos cumprir é mentira e o pai da mentira é o diabo. Não tem muita negociação nessa linha, né? Aí eles vão dizer assim, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Porventura em teu nome não fizemos mais o quê? Fizemos milagres. E o que mais fizemos? Expelimos demônios. 3 coisas que dão um marketing incrível para que as pessoas digam, olha, ele é um homem de Deus. Joio é tua avó, aquele é um homem de Deus. Não é? Ele expulsa demônios. Até entre os apóstolos havia uma linha de separação, irmãos. Não é? Jesus disse, eu vos escolhi em número de 12, mas um de vós é diabo. Eita! Durão isso, hein? Então se alguém diz assim, fulano expulsa demônio. Irmão, Judas também expulsou. Expulsou ou não expulsou? Aquela comissão que voltou maravilhada, porque quando Jesus deu a eles aquela autoridade, eles voltaram maravilhados de expulsar demônios. Pô, é muito legal. Não é? Ele disse, Senhor, é incrível, os demônios se submetem ao teu nome. Na nossa presença, assim, tipo, sai agora, em nome de Jesus. Aí os demônios, E eles pensaram, uau! Que coisa incrível. Que coisa incrível. Jesus disse, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem. Isso aí. Fichinha. Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Veja que a gente canalizou a alegria para os lugares errados, né? O nome de Jesus tem poder em si mesmo. E Judas, um padre, um pastor, muita gente já expulsou demônios em nome de Jesus. Às vezes o joio paga mico. Às vezes ele evolui para um filho de Seva, patético. Quem já ouviu a expressão, ou pelo menos lembra, não sei se você já ouviu, mas lembra da expressão filho de Seva? Levanta aqui a mão. Tem o pastor e mais 3.
filhos de Seva, acho que eram 7, eles, acho que eram de Éfeso, eles viram Paulo no seu ministério. E eles acharam bonito o que Paulo fazia. E eles pensaram assim, a gente pode ganhar um troco aqui, pode ganhar uma fama, uma afirmação. Eles acharam bonito Paulo expulsando demônio. Em nome de Jesus, sai agora. Pum, eles acharam aquilo lindo. Aí eles foram testar. Ouviram que tinha uma pessoa endemoniada em alguma casa e eles foram lá. Eles foram lá. Aliás, tem crente que morre de medo do demônio, né? Eu já vi cenas de pessoas endemoniadas. O pastor chama os jovens para ir lá. Vamos comigo. Eu já falei, eu não, pastor. O senhor vai, que o demônio sabe umas coisas aí da minha vida. O senhor vai só aí, pastor. Que isso... Não. Vai lá que o demônio abre o jogo lá. Então, os filhos de Seva, eles chegaram lá e falaram assim, olha o que eles falaram. Eles falaram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Estamos chegando quase lá. Já temos o Deus do Valdomiro, né? O Deus do apóstolo. Em breve teremos em nome de Jesus a quem Valdomiro prega, né? Em breve. Isso é uma questão de tempo. Olha, acho que o demônio nunca teve tanta raiva. O demônio odiou aqueles rapazes e sentou a pé em todo mundo. Foi peia, jiu-jitsu, dedo no olho, krav maga, karatê, kung fu, quebrou costela, né? O demônio surtou. O demônio pirou com aquela idiotice. Que é Deus do fulano, rapaz? Nome de Jesus, o Deus de Paulo. Nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio rasgou as roupas deles. Eles saíram nus. Isso é engraçado, né? Isso não é engraçado. Você não ri não, um negócio desse? O cara vai expulsar um demônio e sai nu. Por quê? Porque o demônio achou tão ridículo aquelas pragas, com aquela conversa velha, sem sentido, que até o demônio, né, quis dar uma lição neles. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Esquisito. Sempre aparecem esses caras. Quando Pedro e Paulo estavam pregando, eles foram abordados por pessoas. Um deles falou assim, olha, vocês querem uma grana para me ensinar essa técnica? Grana. Parece que nada mudou, né? Me chegou aí um convite, ó, curso de expulsão de demônios. Você recebeu ou não? Recebeu? Dá vontade de ir, não dá não? Curso de expulsão de demônios. Na prática, ou seja, alguém vai ficar endemoniado. Esse pessoal tem os poderes do universo para determinar que hora o diabo virá. É prática, né? O palestrante vai ficar endemoniado, é prática. Você devia ir lá e expulsar ele. Sai daí, maldito, né? E teve cara que chegou para Pedro e falou, quer uma grana para me ensinar isso aí? Porque eu vi que o poder de vocês, ó, estou disposto a pagar. Estou disposto a pagar. Nada, absolutamente nada mudou. Na época de Jesus, o nível de descrença em Jesus foi muito grande. Mas ele fez uma linha de separação. Ele disse que aqueles líderes que o estavam acusando, eles eram filhos do diabo. João 8,44, se não me engano. Vós sois filhos do diabo. Tinha gente descrente, tinha gente vivendo suas vidas, mas tinha aqueles que foram os raças de víboras, os filhos do diabo, né? Pesado, pesado. Irmãos, o joio é identificável? Sim. Na parábola foi identificado o joio? Foi. E eu creio que como o joio é identificado no campo, ele também pode ser identificado neste mundo. Lembre, o critério era os frutos. Na hora que surgiu, o fruto do joio é diferente do fruto do trigo. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos cheios de frutos de justiça. Você já viu uma mangueira, vai dar manga, tem uma manga? Geralmente é aquela mangaiada toda, chega e faz lama, né? Muita manga, muita acerola, muita siriguela. Fomos cheios para sermos cheios de frutos de justiça.
Às vezes eu vou aconselhar casais para o casamento, curso de noivo. Aí eu pergunto assim, porque tem umas tranqueiras que não são crentes. Não é que são joio. É que você olha, você tem umas tranqueiras, gente. Porque as meninas de Deus têm essa mania de às vezes ir lá no mundo arranjar umas tranqueiras. Porque os meninos de Deus têm essa mania de às vezes lá no mundo pegar umas catrevais, né? Como diz lá no Nordeste. Parece que escolhe o pior possível. Aí eu pergunto assim pro cara, ela é da luz? Resposta, não, ela batizou-se na Assembleia de Deus quando ela era criança, a mãe dela levou. Disse, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se ela é da luz. Estou perguntando se ele é da luz. Aí às vezes no aconselhamento eu dou uma tarefa simples. Que fruto de conversão você tem visto nele? Uau! Que frutos na vida demonstram que essa aí é uma pessoa convertida? Às vezes não tem fruto nenhum, mas não adianta, ela quer acreditar. Né? Ela está fisgada. 2 mais 2 agora são 7. Não há volta, não há retorno. É complicado. Que frutos? Então dá para identificar o joio? Dá. Como? Pelos frutos. Pelos frutos. E o fruto do joio é ser um fruto de não trigo. Não é cheio dos frutos de justiça. Um cristão, meus irmãos, é alguém que nasceu de novo. É ou não é? Aí você pergunta assim, você se converteu quando? Você nasceu de novo quando? Desde que nasci no hospital. Você é crente desde quando? Já nasci crente, pastor. Escuta, querido, querida. Se você nasceu crente, você é joio. Você pode até ser bem intencionado, mas você precisa se converter. Cristãos não nascem santos. Eles nascem o quê? Pecadores. Eu nasci em pecado. Foi assim que eu nasci. E minha mãe, minha santa mãezinha, é em pecado. Eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. E minha avó, vai dizer que minha avó era pecadora também. Sua bisa, seu avô, seu tio João, todo mundo. Há pessoas melhores do que outras, em certos aspectos, mas somos pecadores. Não existe conversão sem reconhecimento de pecado. Imagina, quando João Batista estava batizando pessoas, e algumas pessoas vieram se batizar, ele disse, vocês não. Vocês não estão arrependidos. Isso é um batizador politicamente incorreto e meio estressado. Vocês são raça de víbora. Quem induziu vocês? Quem enganou vocês? Algumas pessoas dentro da igreja precisam ser evangelizadas. Algumas pessoas muito cegas, a gente acha que eles precisam de reconciliação. Não, eles precisam de conversão. Seus filhos precisam ser evangelizados. Pregue o evangelho para seus filhos. Ensine o quanto é importante eles terem uma consciência de pecado. Para a gente concluir, meus irmãos, eu quero mencionar 2 atitudes que você deveria ter quando você desconfia que alguém é joio. E elas são muito radicais, porque convenhamos, você é um cristão, nascido de novo, chega uma hora que você desconfia de algumas pessoas, sim ou não? Chega uma hora que tu pensa, puxa vida, não tem um fruto de crente, só tem mau testemunho, né? Aí você fala assim, pastor, não é para julgar. Não é que você está julgando, você está vendo. Você está vendo. Perguntaram o Frota se ele era cristão, né? Aí ele falou assim, não, me batizei aí. Eu me batizei, eu também vou lá na macumba, vou todo canto aí. As palavras são claras, né? Precisa julgar?
Não, alguém precisa evangelizar o frota. Às vezes esse evangelho escancarado, quase que se humilhando para que as pessoas se batizem, para que as pessoas manifestem uma decisão, para que as pessoas respondam a esse apelo, ele pode produzir o efeito da parábola da mostarda. A mostarda cresceu um pouquinho, aí uma galera viu que ali era bom e veio. E é o que está acontecendo com a igreja hoje em muitos países. Tem uma turma percebendo ali um abrigo, alguns até por voto, para pegar voto. Cresceu e as aves do céu, os urubus, não é os pássaros, é as aves. As aves no sentido bíblico. São as primeiras que querem interromper o sacrifício de Abraão, lembra? Gênesis 15. As aves do céu vieram e ele as enxotava. Então, não é que a gente vai julgar, é que chega uma hora que fica na cara. E uma das coisas que a gente tem que fazer é uma atitude muito radical, é evangelizar pessoas que você acha que não são convertidas. Você não precisa ficar dizendo isso por aí, mas você tem que evangelizar. Quando eu fui convidado para fazer o curso do James Kennedy de evangelismo explosivo nos anos 90, ele era baseado em 2 perguntas, que ele mesmo fez dentro da igreja dele, lá nos Estados Unidos. As 2 perguntas ele perguntava para os crentes da igreja dele. Ele perguntava assim: se você morresse hoje e chegasse no céu e Deus dissesse, por que eu devo deixar você entrar aqui? 90% não sabia responder. O povo da igreja dele cresceu 30 anos ali, não sabia responder. Uns diziam, eu sou bom, nunca matei, nunca roubei. Eles não sabiam responder o que lhe levava ao céu. Segunda pergunta: você já chegou a um ponto na sua vida onde você tem certeza que se você morresse hoje, você estaria no céu com Deus? 90% também não sabia responder. Alguns até diriam, eu acho que ninguém pode chegar nesse nível aí não, hein, pastor? Então, às vezes, o que o James Kennedy fez? Ele evangelizou o joio da sua igreja. Às vezes a culpa é da própria igreja. Esse evangelho muito abrangente, né? Esse evangelho, tipo o evangelho da libertação, essa coisa abrangente demais. Tem um livro aí do Leandro Carnal e do padre Fábio de Mello, né? O Leandro Carnal diz que admira Lúcifer, porque foi o primeiro empreendedor. Né? Aí o padre disse, vamos escrever um livro junto. Olha que coisa maravilhosa. Porque as pessoas hoje querem ser abrangentes. Elas querem que todo mundo esteja ali debaixo da sua abrangência. O evangelho não é tão abrangente assim não, irmãos. Infelizmente, ele não é para todos. Muitos são, o chamado é para todos. Às vezes só para muitos, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela. Cuidado quando você for apresentar um evangelho barato. Nós cremos na graça, mas não cremos em graça barata. Então, a primeira atitude, evangelize. Você desconfia que alguém, se convive com alguém muitos anos, você desconfia que não. Evangelize. Faça a sua parte. Na dúvida, quem sabe, seja isso que a pessoa esteja precisando. Ele nunca foi apresentado o evangelho. Outro dia o Ike Batista foi numa igreja. Aí levaram ele lá, aquelas igrejas que pegam o cara lá na frente e leva pelo cotovelo, né? Aperta assim no seu cotovelo e você vai, né? Você levanta e vai, né? Que parece um golpe de arte marcial. Vamos, hoje é seu dia, né? O cara vai. Aí, oraram pelo Ike Batista. O que estava nos sites evangélicos no outro dia? Ike Batista se converte. É isso aí, né? O evangelho não tem nada a ver com isso. A imbecilidade das pessoas tem a ver com isso. Só a conversão, quando uma pessoa é exposta ao evangelho, sente a sua necessidade de mudar por Jesus Cristo, sente a compulsão por reconhecer que é um pecador,
que precisa do perdão dos seus pecados. Então a primeira decisão é evangelize. Você desconfia que pessoas não são crentes? Evangelize. Simplesmente mostre o caminho da salvação. Sim, você conheceu o evangelho como? Como foi? Desde que nasci. Pronto, comece a evangelizar. Quem conhece o evangelho desde que nasceu, nunca conheceu o evangelho. Segunda atitude radical. Às vezes é preciso afastar-se, dependendo do nível de estilo de vida. Porque tem uns joios, tem joio legalzinho, não tem? Não tem, é joio, mas é legalzinho. É bem comportado. Mas olha só, abra comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, veja, o cara diz que é irmão, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse nem ainda comais. Simples assim. Comer é um negócio de comunhão, não é não? Você senta ali com a pessoa, partilha aquela costela suína, aquele pão sírio com a coalhada seca, naquele negócio, né? Aquela pizza, aquele churrasco e tal. Aquilo é muito bom. Qual foi a última vez que você fez isso com alguém? Qual foi a última vez? Quanto tempo faz que você não faz isso com alguém? Mas a Bíblia diz que se essa pessoa for o quê mesmo? Impuro, você entende assim, dá sacanagem. Vamos falar numa linguagem bem clara para você. Se for impuro, avarento, o problema só é dinheiro para essa pessoa. Dinheiro. Ou idólatra, ou maldizente nas palavras, as palavras entregam o tempo todo, estende-se até um nível de palavrão. Ou beberrão, ou roubador, com esse nem ainda comais. Quero encerrar mostrando uma palavra em Lucas, capítulo 3, versículo 16, onde Jesus fala aqui sobre a separação final. Aliás, João Batista, falando em linha de separação, existem os batizados com o Espírito Santo e os batizados com fogo. Fogo é ruim. Fogo é ruim. É no inferno. Existem a palha e existe o trigo. O trigo vai ser recolhido. Palha vai ser queimada. Lucas 3,16 diz assim: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. O destino do joio é o mesmo. Inclusive, na colheita, o primeiro a ser colhido é o joio. Mas é para ser queimado. Imediatamente para ser queimado. Meus irmãos, a vida cristã é coisa séria. Ela tem a ver com destinos eternos. Não brinque de vir à igreja. Se você tem ouvido o evangelho, tome a sua decisão de seguir a Jesus. Você não tem para que postergar isso. Você já tomou a sua decisão de seguir a Jesus, peça para ser batizado. São os primeiros frutos. Aliás, por que eu deveria acreditar numa pessoa que diz que é trigo, que nasceu de novo, mas não quer ser batizado? Imagina Jesus dizendo: se me amais, guardareis os mandamentos. E você não quer ser batizado? Por que você não quer ser batizado? Então, os primeiros frutos têm a ver com os desejos espirituais, de ser batizado, de andar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus. O joio só é identificado pelos frutos. E é uma coisa que ele não tem. Se você se sente incomodado com essa questão de ser joio ou não, reveja a sua fé.
Reveja como é que o evangelho foi apresentado para você, quais são suas convicções, o que é que você está fazendo aqui, quem é você no reino de Deus. Você é, de repente, só um robô no piloto automático. Você foi trazido à igreja desde criança, mas nunca teve um sentimento de que você é pecador. E sem Jesus, você está perdido. Você é um frequentador de igreja. E na eternidade, a linha de separação vai ser entre palha e trigo. Com Jesus, você é trigo. Com a religião e o mundo, você é palha. Vamos orar? Muito obrigado, meu Senhor, porque Tu és bom e nos dá consciência dos ensinos da Tua palavra. Que Tu nos ajude a checar a nossa fé, mas também não ser ingênuo para pensar que pessoas, porque vêm à igreja, são trigo, são nascidas de novo. Que o Senhor nos dê amor bastante para evangelizar todos aqueles de dentro da igreja que precisam ser evangelizados. E que haja conversões e que haja muito fruto para a honra e glória do Teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém.